no vídeo de hoje 3 assuntos muito interessantes. Primeiro, por que a produção de carros aqui no Brasil está caindo, as vendas estão despencando e as montadoras ainda continuam com os preços lá em cima? Será que isso vai mudar? E pelo jeito vai. Segundo assunto, o abate de vacas no Brasil está crescendo muito. Quais as consequências disso? Não só na questão do consumo de carne, mas também na questão do consumo de leite para a população brasileira. Terceiro assunto, a presidente do PT parece que está virando uma brigona de primeira. Depois de conflitos com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, agora está atacando o setor financeiro brasileiro, dizendo que eles são bolsonaristas. O setor financeiro pode ser bolsonarista? Então vamos trabalhar, gente, vamos analisar essas 3 questões que são muito interessantes no Fora de Curva de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e sejam muito bem-vindos ao canal. Bom, o fato é o seguinte sobre o mercado automobilístico brasileiro. Várias indústrias estão parando, ou por falta de demanda, estão muito estocadas, as pessoas não estão comprando, ou eventualmente algumas justificam pela escassez de semicondutores, que esses carros atualmente muito intensivos em eletrônica, isso gera um problemão, ao meu ver, eu preferia veículos mais simples, mas a falta de semicondutores impede o fluxo de produção, então tem montadores que estão justificando isso para dar uma parada. Enquanto isso, como já comentei, a não ser com a exceção de alguns carros da Fiat, como a Strada, que caiu de preço, se não me engano, que é os R$5.000, para enfrentar a competição do lançamento da Gêmea Montana, os preços dos veículos zero no Brasil não estão caindo. Como é que funciona? Existe uma coisa chamada mercado, não é uma coisa de acreditar ou não, é ver se funciona ou não, e normalmente funciona, mas no caso da indústria automotiva, no caso do consumo de veículos, não está funcionando. A produção ela está diminuindo por falta de demanda e mesmo assim os preços não caem. Que atrapalhada é essa? Que absurdo é esse? Mais ou menos o seguinte, gente, uma empresa ela pode fazer opções na sua gestão. Ela pode produzir mais com um lucro bruto menor, mas ganha na quantidade, ou produzir menos, aumentar o preço do seu produto que se torna escasso e com uma alta margem pode cobrir também os custos. São opções. As montadoras brasileiras, parece que é uma coincidência, não sei se foi organizado ou não, fizeram aquela escolha de produzir menos e ganhar mais em cada veículo vendido. Como eu comentei há alguns dias também, o preço real dos carros novos no Brasil subiu nos últimos 4 ou 5 anos, não me lembro direito, mas em torno de 40% em termos reais, ou seja, acima da inflação. E isso é realmente uma coisa muito lamentável, muito negativa para o consumidor brasileiro e para a própria economia brasileira. O problema para essas montadoras é o seguinte: se o preço está muito caro, tem empresas estrangeiras que evidentemente estão de olho num dos maiores mercados de consumo de veículos do mundo, como é o brasileiro, claro que vão querer entrar aqui, botar suas fábricas ou trabalhar com veículos importados. Quanto aos importados, essas montadoras estão pressionando o governo federal, que espero que não ceda, para aumentar o imposto de importação para carros elétricos para 35%. Como eu falei, espero que não tenha sucesso nessa empreitada. Mas aí, tem muitas indústrias chinesas, já comentei a respeito de uma alguns dias atrás, que estão olhando para o mercado brasileiro e vendo que o preço está bem acima do que eles praticam em outros países e torna-se então uma alternativa promissora se estabelecer de maneira definitiva aqui no país. É o que estão fazendo, por exemplo, a BYD, a Great Wall chinesa, como eu comentei anteriormente, e menores como a Seres e outras. Elas estão entrando no Brasil e competindo no mercado que ainda não é o popular, não é classe média, é o mercado premium. Elas estão introduzindo aqui no Brasil carros elétricos e híbridos na faixa de 200, 250 mil, competindo e com qualidade com marcas que normalmente têm um ticket médio, um preço médio muito maior. Vamos colocar aí os carros top da Toyota, da Volkswagen, da GM, enfim, vai dar uma bagunça no mercado essa entrada das chinesas, mas uma bagunça positiva, porque quebra um cartel, quebra um oligopólio. Isso deve fazer sim com que o preço dos carros no Brasil caia, e caia bastante porque tem muita margem para isso. E agora falando sobre as vaquinhas,
Olha só, pessoal, em 2022 foram abatidas 8 milhões de vacas no Brasil, frente a 6,74 milhões em 2021, uma alta de 18,7%. O abate de vacas vinha caindo e resolveu crescer no ano passado. Será que é porque os pecuaristas se encheram o saco de tanta vaquinha? Nada disso. É uma questão de mercado. Em primeiro lugar, nós tínhamos já no final do ano passado uma perspectiva de queda do preço da carne. E se a carne cai de preço, o que acontece? Há menos interesse econômico em aumentar rebanhos. E para não aumentar rebanhos, diminui o número de vacas, abate e transforma elas em carne e não para produzir novos bezerros. O processo produtivo é simples. No primeiro momento, evidentemente, o preço da carne, talvez não da picanha, mas da carne em geral, tende a cair aqui no Brasil, como já está caindo. Mas, por outro lado, o que pode estar acontecendo? Aumenta abate de vacas e, evidentemente, cai produção de leite e isso impacta no preço dos laticínios no varejo. Então, podemos esperar, sim, baixa no preço da carne nos próximos meses, depois regulariza, e alta no preço dos laticínios, como me alertou há algum tempo meu amigo Clóvis Marcelo Hössler, que eu alertei aqui no canal sobre o assunto, fazendo uma prospectiva de alta do preço dos laticínios. E o nosso último assunto aqui para encerrar o Fora de Curva, pessoal. Mas antes disso, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal quem não é inscrito, e também, se achar interessante a análise que foi feita aqui hoje, as análises, aliás, por favor, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Mas vamos falar agora da nossa presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela entrou toda nessa nova gestão governamental. Não tem autoridade direta sobre o governo, mas é presidente do partido do governo, então é respeitada por isso. E o que a Gleisi está fazendo ultimamente? Arrumando muita briga e confusão. Primeiro foi com o Fernando Haddad, em função da questão da alta do imposto sobre combustíveis. Nesse caso, até acho que ela estava correta. Ela apregoava que não se deveria aumentar os impostos sobre esses energéticos, porque era compromisso de campanha, só foi coerente, mas brigou com o Haddad e continua brigando nos bastidores, pelo que eu ouço falar. E, em segundo lugar, eu tiro a razão dela, a presidente do PT está batendo forte no presidente do Banco Central do Brasil, pedindo para ele sair da posição que ele está, onde tem estabilidade, porque o Banco Central brasileiro é autônomo. Tem gestão, se não me engano, até final do ano que vem. E ela quer porque quer que os juros caiam, e já que Roberto Campos Neto não quer fazer isso, se recusa por uma questão técnica nesse momento de risco inflacionário, ela quer decepar o sujeito do poder. Agora ela tem uma outra treta. Ela está dizendo assim, o mercado financeiro, todo o mercado financeiro, é bolsonarista e tem interesses prejudiciais ao governo Lula. Peraí, um mercado que é uma coisa inanimada vai defender esse ou aquele candidato, ou as pessoas que operam o mercado vão defender interesses que é melhor para a atividade deles? Acho que é essa a opção. Mas o que acontece? Explicando o posicionamento da Gleisi Hoffmann, que lamentavelmente eu vejo como ultrapassado, tanto em termos históricos como inadequado para um Brasil que tem que prosperar. A presidente do PT provavelmente ainda tem aquela visão arcaica do século XIX, alguma parte do século XX, do eterno conflito entre capital e trabalho, capitalistas e trabalhadores. Quem é capitalista é um sujeito nojento, segundo ela, um sujeito que não merece crédito, não merece respeito, porque explora os coitadinhos dos mais pobres. E isso, gente, já caiu por terra há muito tempo. Sem capitalismo, sem capacidade empreendedora, sem um sistema de trocas de livre mercado, simplesmente as coisas não funcionam ou funcionam muito mal. Olha o que aconteceu com a União Soviética, olha como está Cuba, olha como está a Argentina, Venezuela e alguns outros países, não são muitos não, que simplesmente viram as costas para a facilidade, para a versatilidade oferecida por uma economia de livre mercado. Talvez algum dia ela aprenda, acho que o PT tem
todas as condições de aprender essas regrinhas de mercado, parar de intervir na produção. E se quer fazer política social, sim, como eu falo, faça política social, mas em cima de um orçamento priorizando os gastos aonde eles acham prioritário. Não fazendo essas intervenções de aumentar impostos, regulamentar mercados, porque isso aí só vai provocar uma queda muito forte, muito abrupta na produção e inflação, se a ideia deles é torrar teto de gastos, romper qualquer tipo de teto de gastos, sem realmente estar ligado que isso é uma medida inflacionária. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. De novo, peço que você, se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal quem não é inscrito. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau!